multas de trânsito, carteira de habilitação bloqueada, suspensa. Entre em contato com a assessoria especializada. Propag, ao seu lado sempre. Atendimento 24 horas. Gaúcha Imóveis. Diversas opções de imóveis, aluguéis, compra e vendas. Confira nossos imóveis e realize o seu sonho. Rua Rui Barbosa 48, Sala 52. Fone 54-3522-6552 ou 3519-6690. Conheça o novo espaço dedicado a transformar ambientes. Cerâmica e porcelanato, piso vinílico e laminado, louças e metais, mármore e granito, papel de parede e lustres. Solicite um orçamento. Veneza Acabamentos, valorizando ambientes. Propag Solução Globais em Negócios. Problemas com multas de trânsito? Carteira de habilitação bloqueada? Suspensa? Não fique sem dirigir. Atendimento 24 horas. 991 18 13 39. Rua Pernambuco 777. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé, é possível. Olá, que a paz de Cristo preencha o seu coração. Juntos novamente para mais um programa Com Fé é Possível? Fique conosco, pois temos uma mensagem incrível para a sua vida. Esse programa tem o patrocínio de Propag Soluções Globais em Negócios, Veneza Acabamentos e Gaúcha Imóveis. Nosso canal de comunicação está na tela, comfeepossível@outlook.com. Hoje temos acesso a milhões de livros, assuntos que contemplam todas as áreas que possamos imaginar. Até eu já escrevi um, Motivado para Viver. Contudo, existe um que é incomparável. Este livro foi escrito há séculos atrás, mas sua mensagem é mais atualizada que o jornal de amanhã. Estou falando da Bíblia Sagrada. Desejo ler um texto que encontramos em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Os livros da Bíblia não foram simplesmente um apanhado de ideias, ensinos isolados, mas tudo, absolutamente tudo, inspirado pelo Espírito Santo. Lemos também em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, para instruir em justiça. Quando você lê um texto da Bíblia, é um grande investimento para a sua vida, pois ela é proveitosa sempre. A palavra de Deus nos ensina a viver melhor, nos repreende em tudo que nos excedemos e nos corrige para que possamos viver em práticas melhores, aprimoradas em todos os dias da nossa trajetória. O termo Bíblia, que usamos no singular, vem do plural grego, os livros sagrados. Tem 66 livros no total. A Bíblia do Católico tem 73 livros, com 7 livros a mais, chamado de apócrifos. Esses livros foram tirados do cânon sagrado por serem considerados livros não inspirados pelo Espírito Santo. Os 66 livros estão assim divididos, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. 40 escritores em épocas diferentes, num período de 1.600 anos, escreveram o conteúdo bíblico. Ela foi escrita em 3 línguas, hebraico, grego e aramaico. O assunto da Bíblia sempre se renova, pois é palavra de vida, de renovação.
Uma mensagem que nunca perde o estímulo, autoridade e poder. É através da Bíblia que aprendemos tudo. Como orar, como perdoar, como obtemos a vida eterna e como podemos viver abençoados no tempo que vivemos aqui. A Bíblia serve para o ser humano conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Para você entender melhor a Bíblia, ela está subdividida em 5 pequenas partes: história, poesia, profecia, evangelhos e cartas. A parte de história vai de Gênesis a Ester, mais Atos dos Apóstolos. 90% se entende como se lê, 10% é linguagem simbólica, profética. Esses livros registram a história da criação, Adão e Eva, a queda do homem, o dilúvio, Davi e Golias. Os livros de poesia, a linguagem poética, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. A poesia mais conhecida está em Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 85% se entende como se lê. 15% é uma linguagem simbólica, figurativa. Os livros de profecia, Apocalipse mais Daniel, vai de Isaías até Malaquias. Esses livros apresentam de forma forte, contundente, a guerra entre o bem e o mal. Apocalipse e Daniel são os livros mais difíceis de se entender. 95% da profecia não se entende como se lê. Por exemplo, nos livros históricos e poéticos, se você ler água, mulher, vento, é isso mesmo que quer dizer. Mas na profecia não se entende como se lê, é uma linguagem simbólica. Água, mulher, significa outra coisa que envolve um contexto bem mais amplo. Nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, registram o que aconteceu desde o nascimento de Jesus, o seu sacrifício, morte e ressurreição. E também falam sobre a volta de Jesus. Nos evangelhos, 85% se entende como se lê, 15% são as parábolas. As cartas vão de Romanos até Judas, lembrando que esse Judas não é o traidor. 90% se entende como se lê. Quando apreciamos Gênesis, Êxodo mais Apocalipse, vemos o conflito entre o bem e o mal e que isso começou no céu. Apocalipse 12:7 diz: houve peleja no céu. Na parte poética, traz uma mensagem de conforto, esperança e segurança. As profecias, vou falar por último. Nos evangelhos, eles são muito interessantes, pois 85% se entende como se lê. Quando vemos Jesus coloca a mão sobre o cego e diz: vê, e o cego viu, compreende? Não é algo simbólico, mas algo que aconteceu de fato. Também quando ele encontrou o paralítico e perguntou: o que queres que te faça? Levanta, toma a tua cama e anda. Foi exatamente isso que aconteceu. Pense de outra forma. Quando Jesus disse: eu sou o bom pastor e vocês são as ovelhas. Te pergunto, você é uma ovelha? Não. Isso é uma linguagem simbólica. Você é um ser humano. Isso é uma analogia para a pessoa compreender como devemos seguir a Jesus. As profecias são muito interessantes. Foram escritas numa linguagem simbólica. Especialmente Apocalipse e Daniel, muitos não gostam de estudar, pois não entendem. A profecia não se entende como se lê. Veja um exemplo. Quando lemos em Apocalipse 12 e o verso 1, o texto nos diz: apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Você já viu uma mulher assim, na sua rua, no seu bairro? Não.
ela não existe. Mulheres são bonitas, entende? Porque a profecia não se entende como se lê. Talvez com as colocações que fiz, você esteja entendendo melhor por que as pessoas erram tanto. Erram por não estudar a Bíblia. Jesus disse em Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, viva, infalível, eterna. Ela nos orienta nas decisões, sacia a fome do coração e preenche as lacunas da alma. Ela revela quem é o Criador, quem é Satanás, exibe o plano de Deus para a salvação dos perdidos e expõe os erros que vão surgindo, frutos dos pecados e imperfeições humanas. A Bíblia contém uma revelação divina. Não se trata de uma fé cega, mas uma fé objetiva que pode ser analisada e explicada. A pessoa que abraça o cristianismo não precisa aposentar a cabeça. Ela deve continuar pensando e exercendo o seu senso crítico. A fé cristã, embora transcenda a razão, não é irracional. Ela faz sentido. Existem aqueles que afirmam não crer na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Eu me pergunto, queria que ela tivesse sido escrita por um cavalo? Ou quem sabe um ET? Aí sim não daria para crer. A Bíblia foi de fato escrita por homens e o próprio apóstolo Pedro afirmou algo incrível. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 20, nos diz o texto da palavra: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Pense num livro incomparável. A Bíblia é o único livro no mundo que oferece provas de ser a palavra de Deus, sendo divinamente inspirada. A Bíblia contém os mais elevados padrões morais dentre todos os livros. Somente a mensagem da Bíblia tem o poder de convencer as pessoas de seus pecados e a habilidade de transformar a natureza humana. A Bíblia foi produzida num período de mais de 1.500 anos, por mais de 40 autores diferentes, em 3 línguas, em 3 continentes, discutindo uma enorme quantidade de assuntos controvertidos e, ao mesmo tempo, mantendo uma harmonia entre eles. A Bíblia é o livro mais traduzido, mais comprado, mais memorizado e o mais perseguido em toda a história. Somente a Bíblia tem resistido 2000 anos de intenso escrutínio pelos seus críticos, não apenas sobrevivendo aos ataques, mas prosperando e tendo a sua credibilidade fortalecida. Eu não sei se você já observou isso, mas a Bíblia tem moldado a história das civilizações. A Bíblia exerce influência no mundo mais do que qualquer outro livro. Somente a Bíblia tem uma pessoa específica como assunto. Em cada um de seus 66 livros, Jesus Cristo é o tema central. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, quero enfatizar através desse programa que se você se considera cristão, seja católico, evangélico ou um outro segmento, volte para a Bíblia. Ela é um manual. Ela contém todas as orientações de como você deve viver. Por que falo isso? Porque uma característica crescente nas últimas décadas é a avidez por novidades, é a fé curiosa. Muitas igrejas hoje não se contentam mais com a sã doutrina pregada pelos apóstolos e vivem numa busca constante de novidades e uma modernização do Evangelho. Mas Deus não muda. Sua palavra não muda, sua vontade é justa e fiel. Outra coisa preocupante
é o grande uso de símbolos, práticas e artefatos para se pregar o Evangelho. Há de tudo: tapete ungido, corredor do amor, vassoura de fogo, rosa da paixão e uma série de invenções. Meus amigos, o Evangelho não foi feito para os olhos. O Evangelho foi feito para o coração e para o intelecto, para a nossa mente. Tanto que a fé cristã tem poucos símbolos. Ela tem os símbolos do batismo e da ceia. Então, como devemos viver? Adotando práticas dentro dos parâmetros da palavra de Deus, que é a verdade. É assim que vejo uma grande necessidade nos dias atuais que voltemos ao fundamento firme da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Milhares hoje querem dar validade bíblica a um grupo por causa do seu crescimento. O crescimento numérico não é um critério válido para definir se algo é de Deus ou não. Se fosse assim, como ficaria o dilúvio quando a maioria estava fora da arca e apenas uma minoria dentro dela? Se a quantidade fosse um critério válido, teríamos então que admitir que o islamismo é a única verdade de Deus na Terra, pois é o maior grupo. A igreja no Brasil e no mundo precisa acordar, voltar a pregar o evangelho da salvação e não da solução. Voltar a enfatizar os tesouros eternos e não o sucesso presente. A Bíblia é o manual de conduta do cristão e deve nortear sua vida e seus sonhos. Gostei muito de uma frase dita por Spurgeon: a Bíblia fala no tom de voz do próprio Deus. Esse princípio divino precisa ser bem claro em nossa vivência cristã. Não somos uma comunidade vivendo suas próprias regras, mas uma comunidade de Deus vivendo sobre regras de Deus através da Bíblia. Por que a Bíblia continua sendo tão importante para o cristão hoje? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e não nossas frases feitas. Nenhuma ideia humana, por mais certa e bela que seja, é superior, transformadora mais que a Bíblia. Se você está vivendo do seu próprio jeito, com a vida toda enrolada, sem tempo para Deus, sem fé, esperança, sem amor, é porque tem entrado por um atalho. Vivemos um tempo de confusão. Precisamos resgatar a Bíblia como lâmpada para os nossos pés, saber claramente onde está pisando e onde esse caminho te levará lá no final. A pessoa central da Bíblia é Cristo. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Portanto, meu amigo, uma espiritualidade sem Bíblia será automaticamente uma espiritualidade sem Cristo. Martinho Lutero disse: da mesma forma como vamos até o berço tão somente para encontrar um bebê, também vamos às Escrituras apenas para encontrar Cristo. A Bíblia continua sendo tão importante porque exalta a Deus e não as placas das igrejas. No século da exaltação dos semideuses, da infecção de novas denominações, a Bíblia nos ensina o caminho do retorno, o arrependimento. Sem arrependimento, ninguém verá Deus. Sem arrependimento, não há conversão, muito menos transformação de vida. Por melhor que seja a igreja, ela não é a autoridade suprema. A Bíblia é. Deus é Senhor absoluto, o resto apenas pó. Que prazer tenho nesse momento em poder falar do livro que é poderoso para transformar a sua vida. A Bíblia é incomparável, pois mostra ao ser humano seu verdadeiro estado: pecador. Pessoa carente de Deus, carente do perdão e de uma vida cheia de paz. Tudo isso é possível pelo que Jesus Cristo produziu na cruz. E para enxergar isso, é somente através da fé. Diante da Bíblia, nenhum homem é super. Todos somos servos.
A Bíblia forma nosso caráter com base no caráter de Cristo. E quando essa mensagem é esclarecida em nossa mente, em nosso coração, usufruímos todos os dias dessa fonte inesgotável de uma vida abundante. Quero concluir essa mensagem declarando que, sem Bíblia, o cristianismo é apenas uma religiosidade vazia. Mas quando desenvolvemos nossa fé com base nas Escrituras, então somos livres de todo o mal. Toda nuvem escura, temerosa, é dissipada através da fé bíblica, fé em Jesus. Se alguém deseja viver como cristão, não conseguirá sem respirar o ar abençoado da palavra de Deus. Amém? Nosso desejo é que você compreenda um pouco mais da importância da Bíblia em nossas vidas. E aprendendo isso, comece a ler, estudar e praticar os ensinos desse manual poderoso deixado por Deus para os seus filhos. Como diz a Bíblia, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nesse instante, eu quero orar com você. Feche os seus olhos e busque a Deus conosco. Nosso Deus, Senhor, temos pregado a mensagem sobre a importância das Sagradas Escrituras. Nós oramos nesse instante abençoando esta pessoa, este jovem, este empresário, para que ele, ao compreender esta mensagem, comece a praticar, lendo mais, meditando a mensagem da Bíblia Sagrada, pois essa mensagem transforma, restaura, cura e nos coloca num tempo de total liberdade para servir e adorar ao Deus Todo-Poderoso. Glorioso Pai, abençoa para que essa decisão que está sendo tomada agora por essa pessoa, leve ela a viver o novo tempo de muita alegria, de um abrir dos olhos espirituais para compreender as verdades e que só Tu, Senhor Jesus, és o caminho que nos traz a salvação, que nos traz a vida eterna. Nós oramos Te agradecendo, ó Pai, por termos a Bíblia Sagrada para nos orientar. Em nome de Jesus. Amém. Se você quiser participar conosco, todas as quintas e domingos à noite, estamos pregando a Palavra de Deus no auditório da Igreja UBPC, na Rua Sidney Guerra, 915. Você e sua família sempre serão bem-vindos. E fique conosco, acompanhando todos os dias, através da TV Erestim, o programa Com Fé é Possível. Deus te abençoe.